Eu quero contar pra vocês a história de como eu conheci meu marido gringo. E aí eu falei, mas eu preciso resumir, porque é muita coisa. Aí eu fui resumir, gente, deu 10 páginas. Ai, como é que eu resumo? Vou ter que fazer parte um, parte 2, parte 3. Vai virar um Velozes e Furiosos aí, até a parte 7. O que vocês acham? Olá, pessoal, meu nome é Suelen, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês, finalmente, né, depois de muitos pedidos, a história de como eu conheci o meu marido gringo, né? Muitas pessoas me perguntam isso, tanto nas redes sociais como pessoalmente. Pessoas que quando me conhecem ficam super interessados em saber da história. Mas antes de eu começar, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações para você receber, né, o aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E já deixa um gostei pra mim, hein? Vamos lá. Para quem não sabe, nesse canal eu falo com vocês sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, física quântica, né? Nós compartilhamos técnicas e então eu tenho que começar contando essa história um pouco antes, tá? Eu tenho que começar do último relacionamento antes de eu conhecer o meu marido, porque vai fazer mais sentido para vocês. Deixa eu contar um pouco antes ainda, um pouquinho da minha infância, só para contextualizar vocês. Quando eu era criança, meus pais, eles sempre que iam alugar filmes, eles alugavam filmes da Disney para mim e para minha irmã. E da maioria das vezes, né, filme de princesa, onde não importa o quão simples era a mocinha, né, a gata borralheira, não importa. Sempre o príncipe enfrentava tudo e todos, né, para salvar ali a princesa e viviam felizes para sempre. Então, eu sempre tive algo dentro de mim que quando eu conhecesse alguém, seria especial, sabe? E seria, eu saberia que a pessoa veio ali pra gente viver felizes para sempre, né? Porém, não foi bem assim que aconteceu, né? Eu fui crescendo ali, tive namorado, meu primeiro namorado ali na adolescência, primeiro namorado sério na adolescência, eu tinha 15 anos, era um querido também, mas durou ali alguns anos e terminamos. Até tive mais um outro que foi só um ano, até menos de um ano, e depois veio esse, o ex, o último ex antes do marido. E eu tinha 20 anos quando a gente começou a namorar, gente. E não tinha nada de conto de fadas. Apesar de a gente se amar loucamente, mas era assim, louco mesmo. Porque a gente ficou junto 2 anos. Só que a gente brigava e separava praticamente toda semana. O recorde que a gente batia sem brigar, máximo era 15 dias. E a gente brigava, e aí ia cada um pra sua casa. E, gente, a sensação que eu tinha era que eu ia morrer sem aquele menino. Nossa, gente, era a coisa mais horrível do mundo. Sabe aquele aperto no peito, assim, aquela angústia? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia falar. Se tivesse tocando uma música no rádio que lembrasse ele, eu já queria chorar e eu ficava naquela agonia, sabe? Até ou eu procurar ele ou ele me procurar e a gente chorava, chorava e voltava. Mas, gente, era essa novela toda semana. Eu até parei de contar para as minhas amigas quando eu tinha terminado, porque já ficou chato para mim, porque eu largava hoje, amanhã eu voltava, eu largava de novo, amanhã eu voltava, e era assim, gente. Só que toda vez que a gente voltava, era assim, nossa, parecia que a gente era a pessoa, o casal mais feliz do mundo. Aí fazia planos, né, e tal. A gente tinha planos de casar, a gente já tinha, né, feito ali várias coisas, pensando mesmo em casamento. Só que as brigas eram constantes, gente, não melhorava em nada. Eu era muito exigente também, olha, gente, era briga assim por todo qualquer motivo e também por motivo nenhum. Porque parando para analisar hoje, eu não sei qual o motivo de tantas brigas. Gente, não era amor, tá?
Eu achei que era, mas a gente era, sei lá, doente um pelo outro, acho que era uma coisa assim. E eu lembro que uma vez eu tava muito agoniada mesmo, sabe? Porque a gente tava brigando cada vez mais, assim, as brigas estavam cada vez, o intervalo tava menor, né, entre as brigas, e eu fui um dia conversar com meu pai, né, pedir um conselho. Porque minha mãe talvez ela ia até me dar uma bronca ali. Então eu fui falar com meu pai, né, gente, pra, sei lá, pra pedir um conselho, pra saber qual que era a opinião dele. Porque as brigas estavam, assim, cada vez mais constantes e cada vez mais insanas. Eu já tava ficando louca. Chegou um ponto um dia a gente tava brigando e eu tava tão fora de mim que eu comecei a tacar, eu taquei a minha própria cabeça na parede. Sim, eu tava nesse ponto de loucura. Mas ele nunca me agrediu, nunca, a gente só se magoava ali com palavras, mas ele nunca me ofendeu também, não posso falar nada desse tipo dele. Era realmente um querido, só que a gente junto ali era dois desequilibrados. E imagina, gente, com planos de casar, a gente ia se matar, né? Se tinha acabar um matando o outro ali. Ou ia ficar os dois depressivos, porque, gente, quem que vive, né? Brigando todos os dias. E daí eu cheguei pra falar com meu pai, né? E contei pra ele que tava acontecendo mais ou menos, né? Não contei que eu tava tacando a cabeça na parede. Falei, contei pra ele que a gente tava brigando muito, que eu achava que não ia dar certo, né? E só que, gente, o meu receio era assim, a gente tinha planos de casar, tinha até comprado alguns móveis, né? Tinha feito conta conjunta e aquele negócio da família, sabe? Você não termina só com a pessoa, você tem que terminar com a família também. E aí eu fiquei assim, eu achei que eu tava, não sei, gente, pra mim aquele momento eu achei que era uma dificuldade para mim tomar uma decisão. Só que meu pai, eu não vou esquecer nunca o que meu pai me falou. Eu contei para ele tudo e ele falou assim: olha, não importa o que você decidir, tá? Se você decidir ficar com ele ou se você decidir terminar com ele, o pai tá do seu lado. Ah, e outra coisa que meu pai sempre me disse e que eu não vou esquecer é que eu era a princesa dele. Até hoje ele me chama e chama minha irmã de princesa. E ele me disse assim: se você não encontrar alguém que te trata igual o pai te trata, ou melhor, essa pessoa não te merece. Tem que te tratar igual como o pai te trata, ou melhor. Se não for assim, você não aceita. E, gente, isso eu nunca vou esquecer. Aquilo pra mim já, sabe, foi um alívio, mas ainda não tinha tomado decisão, né? Voltei pra casa e tudo, isso foi durante a semana. No sábado a gente tinha brigado também, um dia antes ou no mesmo dia, não sei. Eu sei que ele passou o dia inteiro me ignorando, porque ele dava uns gelo em mim, gente, dava uns gelo em mim poderoso. E eu queria morrer, né? E ele passou a tarde dando gelo em mim, conversando com os vizinhos dele lá, lavando, limpando o carro. E eu no quarto, sabe? Assim, gente, nossa, sabe quando você quer rasgar assim pra ver se você tira aquela agonia de dentro? E eu peguei e falei, tá, vou ligar pro meu pai pra conversar com ele, né? Sei lá, e liguei pra ele. E antes de eu começar a falar, sabe quando você tem um nó na garganta e meio que fica assim entalado? E eu falei, aí meu pai falou assim, o que foi? Né? Eu falei, nada. Mas aquele nada já tá assim, nada. E aí meu pai, gente, outra coisa que eu não vou esquecer que meu pai falou, menina, deixa de ser boba, vai. Ó, arruma suas coisas que o pai tá indo te buscar. Aí, gente, eu arrumei as minhas coisas, porque eu ia de mala e cuia na casa, eu praticamente morava na casa dele. Ele sentou na cama, ficou olhando enquanto eu arrumava minhas coisas e não falou nada, eu também não falei nada. Eu acho que ele também queria, sabe, gente? Tava os dois ali que não via saída, sabe? Um dos dois tinha que dar a iniciativa. E ele não falou nada, eu não falei nada. Meu pai chegou, eu peguei minha cachorra, porque tinha minha cachorrinha inseparável. Ainda essa cachorrinha, ela foi presente do meu primeiro namorado lá quando eu tinha 15 anos.
Peguei a minha cachorrinha de um braço, minha malinha do outro e fui embora. Gente, isso foi num sábado à noite, véspera de finados, que eu não vou esquecer nunca mais. E porque dali em diante, eu não sei se eu terminei a primeira parte do sofrimento para começar uma outra. Porque não foi porque a gente terminou que eu deixei de gostar dele. Gente, eu era louca por ele. Louca, maluca, maluca mesmo. Só que o que eu fiz? Ao invés de eu sofrer, chorar e tentar esquecer, né? Naquele primeiro momento, o que eu fiz? Eu tranquei tudo aquilo dentro de mim, né? Eu acho que eu varri para debaixo do tapete. E aí eu fui tentar me distrair com outras coisas. Comecei a sair com as minhas amigas, comecei a beber, todo fim de semana eu bebia. E, gente, nossa, minha vida virou um piseiro. Era festa, porque quando eu não tava em festa, eu tava em casa em depressão, tomando remédio para antidepressão. E isso foi. E passou um ano, passou o primeiro ano. Eu lembro que as minhas amigas me falavam assim: ai, mas você tá assim porque você ainda gosta do fulano. Aí, gente, nossa, ficava com uma raiva quando alguém me falava isso. Eu falava, não, o quê? Imagina que eu gosto dele, você é louca? Não. Mas por que, gente, elas falavam isso? Porque não importa o quão maravilhoso fosse um menino que eu conhecesse, ou outra pessoa que eu conhecesse, né, que eu estivesse ficando, a pessoa que vinha, tá? Era maravilhoso, queria namorar comigo e eu não queria saber, gente, mas eu fugia mais do que diabo foge da cruz. Não queria saber mesmo. Então as meninas falavam que eu não queria saber de namorar porque eu gostava do outro. E eu não admitia. Nossa, eu ficava brava quando falava isso. Aí foi passando mais um ano, mais outro, né? E eu realmente consegui aceitar. Não, realmente eu não consigo namorar, me abrir, né? Abrir meu coração para outra pessoa, porque eu realmente devo gostar do fulano. Mas aí, gente, que veio a deprê. A deprê veio depois de um ano que caiu a ficha. Só que ao invés de eu não soube lidar, tá? Eu não soube lidar com a situação. Eu achava que ai, que burra que eu fui, por que que eu larguei dele? Eu devia ter melhorado, né? Eu podia ter sido melhor e fazer a relação dar certo. Nunca mais vou achar ninguém tão bom que nem ele. Ai, meu Deus, porque ele fazia de tudo pra mim. Nunca mais vou achar ninguém. Ai, meu Deus. Nossa, gente, imagina. Eu peguei aquele chicotinho e ficava assim, ó, me lastimando, me autoflagelando porque eu tinha terminado com ele, com o ex. E isso foi, tá? Calma, passaram anos, tá, gente? Isso tudo aí durou 6 anos. Depois que eu terminei, que eu fiquei nessa ladainha, nessa lamúria. E passando, e conheço gente legal e nunca quero saber de ninguém. Até que um dia, né, eu cheguei no fundo do poço, porque eu tava tão depressiva que ou eu enchia a cara de Rivotril pra dormir, ou eu saía com as minhas amigas e enchia a cara de vodka. E não era vida, né, gente, pra ninguém. Aí eu peguei e falei assim, ó, não quero mais isso, preciso mudar, sabe? E aí eu cortei tudo. Parei de tomar antidepressivo, parei de sair, porque se você sai, você bebe, né, gente? Os amigos já estão lá, você já tá assim, acostumada, né, com aquela rotininha. Então eu cortei tudo, parei de sair, parei de beber, parei de tomar antidepressivo, aí comecei a ir pra academia, né? Mas só que, gente, como eu tava ali depressiva, né? Às vezes eu tinha crise de pânico, eu ainda tinha muita insônia. E antes de dormir, como eu já falei em outro vídeo, tá? Antes de dormir, eu botava uma música assim, instrumental, bem tranquilinha, e ali eu ficava visualizando, né? Como eu queria que fosse meu próximo relacionamento. Então eu ficava ali imaginando, eu andando de mãos dadas, sabe? Eu imaginava a pessoa passando a mão no meu rosto e me cuidando, né? E etc, etc. Todos os dias até eu dormir eu fazia isso. E fiz por não sei quanto tempo.
Então eu já tava assim melhorando, sabe? Gente, meu padrão vibracional mesmo tava, por mais que eu tivesse na balada, sabe, dançando, bebendo e rindo com os meus amigos, aquilo lá era uma fachada, por dentro eu não tava nada feliz, sabe? Então eu tava, meu padrão vibracional tava lá embaixo, tá? Tava raspando o fundo do poço mesmo. E então, quando eu parei, cortei tudo mesmo, eu fui melhorando, né? Eu comecei a ver quem é, a saber quem era eu, porque antes eu não sabia quem eu era, o que eu queria da vida, por que que eu tava viva, gente. Muitas vezes eu quis morrer. Eu quis morrer assim, eu fazia um trato com Deus, falava, olha, eu dou minha vida, minha saúde para uma pessoa que tá lutando pela vida, sei lá, num leito de morte, eu troco, sabe? Porque eu não quero, eu não vejo mais sentido. Eu tava nessa situação. Eu só não iria me suicidar porque eu sei o que acontece quando você tira a sua própria vida. Não resolveria nada, né? Gente, porque você morre aqui, esse corpo físico, só que você acorda e os problemas estão lá e ainda mais, né? Ainda maiores, né? Então, quando eu fui melhorando, eu comecei a cair em si, sabe? A lembrar quem eu era, a lembrar os meus sonhos. Eu lembrei que quando eu tinha 18 anos, eu queria muito morar fora do Brasil. E eu falei, não, eu vou atrás disso, sabe? E chegou um momento assim que antes, né, eu não tava mais acreditando em amor. Ou eu falava da boca pra fora que eu não acreditava em amor, mas eu acreditava assim. Eu comecei a lembrar que eu acreditava assim em amor verdadeiro, né? E aquele momento eu tava desacreditada, mas no fundo eu tinha esperança, gente, né? Eu acreditava sim em contos de fadas, em milagres, né? Que poderia sim acontecer ali, aparecer uma pessoa maravilhosa que minha vida mudaria da noite pro dia. Eu tinha sim essa esperança. Então, como eu disse, eu todos os dias, todas as noites eu fazia essa visualização, né? Eu nem sabia ainda que era visualização, gente, mas era um instinto meu de ficar imaginando como eu queria que a minha vida fosse, né? Porque senão, gente, eu tava depressiva, eu ia ficar tendo pensamentos ali negativos até eu cair no sono. Se eu caísse no sono, né? Então eu substituí aquilo por pensamentos positivos. E como eu não tinha pensamentos assim, naturalmente pensamentos positivos, eu ficava imaginando, eu tinha que inventar coisas positivas na minha mente, né? Então eu fazia esse tipo de visualização. E aí eu já me imaginava também morando num outro país, né? Eu imaginava eu viajando. Eu imaginava ali tudo, gente. Foi assim um combo, né? Eu me imaginava com o amor da minha vida, morando em outro país e fazendo viagens maravilhosas e etc, etc. Isso todos os dias, gente, todos os dias, até eu cair no sono eu fazia isso. Então eu já tinha um plano, né? O meu plano era casar com 30 anos e morar fora do Brasil.